O milionário fica chocado quando mendiga grávida retorna seus documentos após ser expulsa. Era um dia quente em São Paulo. A cidade pulsava como um coração acelerado. Em meio ao ladrar de cães e ao barulho dos carros, Luía caminhava de cabeça baixa, os cabelos desgrenhados e a barriga levemente saliente, resultado do segredo que guardava. Um segredo que poderia destruir o pouco que restava de sua dignidade. Ela era apenas uma jovem empregada doméstica, e ele, Gustavo, o filho mimado da poderosa família Albuquerque que vivia em uma mansão nos Jardins. Ele havia prometido amor eterno enquanto se encontravam escondidos, mas agora estava à mercê de uma realidade cruel. Nunca imaginou que um instante apaixonante a colocaria naquela situação. A paixão era intensa e avassaladora, mas quando Gustavo abandonou a própria sorte, o amor se transformou em desespero. A revelação de sua gravidez foi um terremoto. Na vida de Luía, ela começou a ouvir os sussurros nas paredes da mansão e a sentir os olhares de desprezo de quem um dia laçou a mão amiga. A humilhação foi avassaladora e a expulsão de casa foi a gota d'água. Como uma folha seca levada pelo vento, ela vagava sem direção. Desesperada, enquanto remexia em suas coisas, Luía encontrou documentos antigos de uma carruagem esquecida em um canto. Eram papéis que pertenciam à avó, que havia sido cozinheira em um famoso restaurante. Olhos brilhando com esperança, ela viu uma oportunidade de se reinventar. Em um pequeno restaurante de esquina, encontrou abrigo e um trabalho que não esperava: cozinhar. Ao misturar ingredientes, algo mágico aconteceu. Luía descobriu um talento inexplorado para a culinária, um presente dado pelo destino que a fez resgatar sua autoestima. Enquanto isso, Gustavo se debatia com as expectativas da família. Seu pai, um homem de negócios frio e implacável, ficava horrorizado só de ouvir o nome de Luía. O conflito interno torturava o jovem. Entre seguir seu coração ou obedecer aos princípios da elite, ele se sentia cada vez mais perdido. A pressão social fazia ecoar em sua mente o desejo de liberdade. Com muito esforço, Luía iniciou a Fundação Novo Amanhecer, um projeto que buscava apoiar jovens com talento na culinária. Era como se as chamas da esperança acendessem em seu coração e iluminassem o caminho para ela e muitos outros. Mas um dia, tudo desmoronou. Gustavo, após uma conversa com o pai, tomou uma decisão que mudaria o rumo de suas vidas. Uma opção que deixaria uma sombra inconfundível sobre suas histórias. Anos depois, Luía, agora com 50 anos, observava seu filho Miguel, um chefe talentoso, enquanto enfrentava dilemas semelhantes aos seus. O passado parecia querer se vingar, trazendo à tona fantasmas esquecidos. Em um clímax repleto de emoção, Luía se viu em um dilema. O que realmente significa ser forte? A missão de unificar sua família e o legado poderia prevalecer contra tudo o que um dia acreditou ser impossível? Enquanto pensava em tudo isso, um mistério do passado ressurgia. Um eco de sua juventude que poderia mudar o curso de suas vidas para sempre. O que Luía faria? As respostas estavam a um passo de distância, mas as dúvidas a consumiam. Ela precisava decidir se enfrentaria os desafios de peito aberto ou se permaneceria na sombra do medo que a acompanhava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Luía estava perdida em seus pensamentos.
as memórias pulsando como um tambor em seu peito. Miguel, seu filho, estava naquela fase desafiadora da juventude, lutando para encontrar seu lugar no mundo da culinária. O restaurante pequeno, agora repleto de vida e aroma de suas criações, era testemunha de tudo o que havia feito por si e por ele. Mas a sombra do passado parecia querer monopolizar o presente. De repente, um estrondo. A porta do restaurante se abriu com força e um grupo de pessoas irrompeu, quebrando a tranquilidade do lugar. Os rostos eram conhecidos, mas tinham um ar diferente, ameaçador. Era a família Albuquerque. Luía sentiu o coração disparar. A última coisa que ela queria era ver Gustavo, e muito menos seus pais, aqueles que a humilharam sem pensar. O que eles estavam fazendo ali? Gustavo liderava o grupo, com um olhar decidido, mas nervoso. Os murmúrios começaram. As pessoas ao redor pararam para observar. Os olhares penetrantes se misturando a sussurros. O que será que ele quer? O que está acontecendo? Ela ouvia entre as vozes. Você não tinha vergonha de aparecer aqui? Disparou uma das tias de Gustavo, com um ar de superioridade que fazia Luía sentir-se diminuída. Espere, disse Gustavo, elevando a voz. Parecia determinado a falar. Luía não queria ouvir. O passado não tinha mais lugar em sua nova vida. Mas a expressão de Miguel, seu filho, a fez hesitar. Ele estava paralisado, observando a cena. Venho trazer notícias, começou Gustavo, suas mãos trêmulas quase denunciando seu nervosismo. Você precisa saber que a história não foi exatamente como você imagina. A respiração de Luía ficou suspensa. O que ele poderia ter a dizer? Pior ainda, o que mais ele poderia escondê-la? Um calafrio percorreu sua espinha. Miguel se aproximou dela, segurando seu braço, buscando proteção e apoio. Você não precisa ouvir isso, ele reivindicou, olhando despedaçado para Gustavo. O jovem chefe estava inquieto, o descontentamento e a lealdade à mãe em conflito. Mas Luía apenas acenou com a cabeça. Um movimento imperceptível que dizia, deixe-o falar. Gustavo respirou fundo e continuou. O que fizemos não foi só casualidade. Luía, a verdade é que meu pai sempre soube da sua gravidez e da sua avó. Não é só uma coincidência que os documentos que você encontrou eram da avó. Ela era nossa cozinheira. A nossa família nunca permitiu que você soubesse. Um choque. Luía mal conseguiu processar. O que ele estava dizendo? Todos aqueles anos, toda aquela humilhação, só para descobrir que não era uma estranha na vida de Gustavo, mas parte de algo muito maior? Suas mãos estavam geladas, o nó na garganta impedia de falar. Por que ninguém tinha lhe contado? Miguel franziu a testa, parecendo compreender a profundidade daquela revelação. Mas havia mais. Como se a reviravolta estivesse apenas começando. Gustavo continuou, as palavras saindo em um fluxo rápido, afobado. E o pior, ele hesitou, como se lutasse com a própria verdade. A Fundação Novo Amanhecer. Meu pai estava por trás de tudo isso. Ele a impediu de prosperar, Luía. Ele tinha medo que você crescesse e se tornasse uma ameaça para nossa família. As palavras caíram como bombas em meio a um silêncio de morte. Os murmúrios transformaram-se em gritos de indignação ao redor. Luía olhou ao redor. As pessoas estavam chocadas, algumas balançando a cabeça. O que estava acontecendo? Por que a vida a perseguia com essas verdades cruéis? Não, isso não pode ser verdade, gritou uma das tias de Gustavo. Mas a maioria das pessoas estava paralisada, sem saber o que pensar ou fazer. Miguel a puxou para mais perto. Seus olhos agora refletindo a confusão. O restaurante estava em ebulição e Luía sentiu a pressão subindo. As luzes começaram a embaçar. Ela estava prestes a desmaiar. Em meio a tudo isso, uma figura familiar apareceu entre a multidão. Era a avó de Luía, que havia sido dada como desaparecida há anos. Era impossível. Como ela estava ali? O que você está fazendo aqui? Luía gritou.
A raiva e a dor misturadas em sua voz. As lembranças das histórias contadas em noites frias voltaram à tona. Luzes piscando nas sombras da memória. A cerne da vida dela, escondida nas sombras. Luía. A avó começou. Mas a angustiante revelação pairava no ar. A verdadeira história da família Albuquerque estava prestes a vir à tona, e o que estava escondido, em breve exposto. Como se todas as mentiras saltassem à luz. Tudo que Luía acreditava, e todos com quem tinha se preocupado, estavam à beira de um colapso. O chão parecia abrir-se sob os pés dela. O passado, a vergonha, o legado, tudo começava a se desmantelar. O que viria a seguir? Luía não sabia, mas uma tormenta estava se formando e ela ia ter que enfrentá-la de frente. Luía estava ainda em choque com a presença da avó no restaurante. As palavras de Gustavo ecoavam. Em sua mente, como um tambor, a Fundação Novo Amanhecer, meu pai estava por trás de tudo isso. O ar parecia pesado, quase irrespirável. A dor de anos de humilhação e abandono agora misturava-se a uma nova tempestade de confusão. O que mais ela não sabia? O olhar esperançoso de Miguel a puxava de volta à realidade. Mas antes que pudesse processar tudo isso, um grito atravessou o ambiente. Espera! A avó de Luía se adiantou, os olhos cheios de lágrimas. Seu rosto estava pálido, uma mistura de medo e determinação. A multidão a observava em silêncio, a tensão no ar palpável. Eu preciso falar, preciso contar a verdade. Todos se viraram, os murmúrios se intensificando. Luía podia sentir o olhar de cada um, como se todos estivessem esperando pela grande revelação. O que mais poderia a avó dizer que já não estivesse emaranhado naquela teia de traumas? A voz da avó falhou um momento, mas ela se recompôs erguendo o queixo. Eu sou mais do que só a avó da Luía. Eu sou a mãe de Gustavo. As palavras caíram como um raio em dia ensolarado. Luía sentiu as pernas fraquejarem. Miguel segurou-a com firmeza, os olhos arregalados em incredulidade. A avó de Gustavo? Não era possível. Como tudo isso se entrelaçava. Confusão, choque e um profundo desgosto invadiram seu coração. O que você está dizendo? Isso é loucura, rebutou alguém da família Albuquerque, a ira em sua voz demonstrando a fragilidade daquele momento. Mas o que Luía sentia era uma onda de emoções misturadas, uma tempestade avassaladora de sentimentos. Não se enganem, a avó continuou, lágrimas escorrendo pelo rosto. A verdade é que a verdadeira culpa não é só de seu pai. Ele foi forçado a tomar decisões difíceis, decisões que nunca deveriam ter sido feitas. Eu fugi para proteger os dois. Fui eu quem manteve vocês afastados. Se soubessem quem eu sou. Houve-os unido na multidão, olhares trocados de incredulidade e confusão. Você está mentindo! Gritou uma das tias de Gustavo, visivelmente agitada. Isso não faz sentido! Como você pôde? Por que nunca disse nada? Luía estava em um turbilhão de emoções, sem saber se aqueles momentos eram pura verdade ou uma farsa insuportável. Mas então algo dentro dela despertou, uma centelha de esperança entre toda a vergonha. Se tudo isso fosse verdade, tudo o que ela conhecia poderia mudar. Mas o que você deseja com isso? Perguntou Gustavo, sua voz trêmula. Ele também estava claramente abalado com a revelação. A confusão estava estampada em seu rosto. O que você está tentando fazer, mãe? A avó olhou nos olhos de Gustavo, com uma intensidade que doía. Eu estou tentando corrigir um erro que nos arrancou uns dos outros. Tentei proteger vocês, mas isso gerou mais dor do que qualquer coisa. Luía teve um acesso de fúria. A raiva pulsava dentro dela. E você achou que essa era a solução? Nos condenar a viver em segredos e mentiras? Estávamos sofrendo. E agora você vem com essa revelação como se pudesse remendar tudo? As palavras doeram, mas eram a verdade. Todos os anos de angústia e solidão se espremiam dentro dela, como um grito preso na garganta.
Olhou para Miguel, seu filho, ele que carregava a paixão pela culinária, e sentiu a necessidade de protegê-lo daquele novo caos. Gustavo, por outro lado, estava lutando internamente. O choque a levara a um estado de paralisia. Como sua mãe poderia ter feito isso? Como tudo se desmoronava sob seus pés. Assim que os pensamentos se espalhavam, uma figura entrou apressadamente no restaurante. Era um homem, alto, com traços dignos e uma presença que demandava atenção. A expressão em seu rosto indicava a urgência de suas intenções. "Pare tudo isso agora", ele disse, cortando o ar tenso com sua voz firme. Era o avô de Gustavo, o imponente patriarca da família que sempre estivera distante. Agora trazia consigo uma aura de desespero. A verdade precisa ser revelada, mas não assim. A multidão se movia, preocupada com os próximos desenlaces. "O que você sabe?" Luía questionou, o medo agora se misturando à curiosidade. Todo o seu ser pulsava em expectativa. O homem se virou para Luía, e em seus olhos havia um mistério oculto. "Não sou eu quem deveria falar, mas você não está pronta para o que eu vou revelar." Muitas verdades foram encobertas, e uma delas vai chocar a todos nós. As palavras traziam uma gravidade que fazia o ar parecer frio. A ânsia e a expectativa estavam no ar, como uma tempestade prestes a explodir. Olhares se encontravam, uma busca silenciosa por respostas. O que ele sabia? Como tudo isso se conectava? Enquanto a tensão se intensificava, Luía clamava no íntimo. O que estaria por vir poderia ser a última chave para tudo que vivia. O futuro dela, de Gustavo e até mesmo do pequeno Miguel dependia daquela revelação. A unidade se fragmentava e no meio da bagunça ela sabia que a história ainda não tinha acabado. A tensão no ar era palpável. O avô de Gustavo, um homem que sempre habitou as sombras da vida deles, se colocou à frente, seu rosto marcado pelo peso do que estava prestes a revelar. Luía mal podia acreditar que tudo poderia ficar ainda pior. "A verdade", ele começou, a voz firme, mas carregada de emoção, "é que o meu filho e você, Luía, estão ligados de uma maneira muito mais profunda do que poderiam imaginar. E isso envolve algo que eu nunca quis que saísse à luz." Aquela afirmação ecoou como um trovão no restaurante. Luía sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Miguel segurou a mão da mãe com força, os olhos arregalados e cheios de perguntas sem respostas. O que mais poderia vir à tona? As palavras pesadas do patriarca reverberavam pela sala, e todos os presentes pareciam estar presos em um feitiço, esperançosos e apavorados ao mesmo tempo. "Quando sua avó fugiu", continuou ele, fazendo uma pausa para buscar as palavras, "foi para proteger a vocês dois. Ela não queria que vocês carregassem o peso de um segredo que poderia destruir não apenas suas vidas, mas a integridade da nossa família." "Qual segredo?" Luía perguntou, a voz baixa e tensa, como se uma tempestade estivesse prestes a se abater sobre eles. O homem hesitou, olhando para o chão, como se buscasse coragem para prosseguir. "O segredo de que Gustavo não é só meu neto. Ele é, na verdade, seu irmão." Um silêncio cortante e profundo. Luía sentiu o mundo girar ao seu redor. Irmão? Não podia ser. Olhou para Gustavo, que agora estava pálido, como se tivesse visto um fantasma. O tempo parecia ter parado, enquanto a verdade revelada explosivamente no ar espalhava um desespero incontrolável. "Isso não é possível! Isso é loucura!" gritou uma das tias de Gustavo. A incredulidade em seu rosto era evidente. Ela olhou para o avô, esperando que ele reassegurasse que aquilo tudo não era verdade, mas as palavras saíram pesadas e ninguém conseguiu questionar. O murmúrio da multidão aumentou, as vozes se misturavam em um turbilhão de confusão. Miguel, ao lado de Luía, estava em choque.
sem saber se olhava para a mãe ou para o menino que chamava de amigo, agora revelado como irmão. A sala brilhava com a intensidade desse novo mistério. O que estava realmente acontecendo? Começou Gustavo, as palavras saindo entrecortadas. Ele se virou para Luía, os olhos cheios de dor e desespero. Eu não sabia de nada. Você não era só empregada, você é minha irmã. Aquelas palavras saíram de sua boca como um grito embargado. Luía sentiu o estômago revirar. Irmão? Era isso que ela tinha perdido. Um laço que poderia ter mudado tudo. Em um segundo, as jornadas de vida que ambos haviam trilhado se entrelaçaram de uma forma devastadora. Não pode ser! Você está mentindo! A tia de Gustavo gritou, agora sem acreditar que isso poderia ser verdade. A indignação dela ecoava, mas o avô permaneceu firme, encarando o caos que se instalava. Não pensei que o segredo iria vazar assim, disse o avô com voz firme. Mas não podem mais viver ignorando isso. O passado os uniu de maneiras que nem imaginam. A emoção em seu tom carregava o peso de anos de desgraçadas decisões. Luía se virou para o filho, Miguel, que agora estava em pé, perdido em um turbilhão de sentimentos. Ele não era apenas um neto dos Albuquerque. Ele fazia parte de uma história que não conhecia. Naquele momento, um pensamento atravessou a mente de Luía. Seu filho e Gustavo, ambos fazendo parte dessa trama sem fim de segredos, poderiam ser aliados? O silêncio era absoluto. O grupo ainda processava a revelação. Alguns em choque, enquanto outros murmuravam em voz baixa. Luía olhou para Gustavo. O que a presença dele significava agora? Como eles poderiam reconstruir tudo o que havia se perdido? Você não pode simplesmente manter essa verdade assim, retomou ela, sentindo a urgência da situação. A emoção fervia e transbordava. Como podemos continuar? O que você quer dizer com isso? Mas antes que ele pudesse responder, um estrondo súbito ecoou do lado de fora. Um carro havia colidido com a parede ao lado do restaurante. O som ensurdecedor fazendo todos se virarem, o terror abrangendo a sala. A porta foi arrombada e, no meio da nuvem de poeira e confusão, uma figura encapuzada apareceu. O rosto oculto era difícil identificar. A verdade já não está só escondida e todos vocês vão pagar pelas mentiras que construíram, gritou a figura, fazendo com que todos se encolhessem. O tom de voz tinha uma ferocidade que sugeria algo mais sombrio. O caos se instalou novamente no restaurante. As pessoas gritavam, outras tentavam correr. O Luía sentiu o medo invadir próximo do que havia escondido por tanto tempo. O que essa figura queria? E como isso se conectava a tudo que acabara de vir à tona? Miguel segurou a mão de sua mãe, o olhar entre medo e determinação. Luía sabia que aquela era apenas a ponta do iceberg. Segredos e mentiras estavam emergindo, e a tempestade prometia ser muito mais devastadora. O que quer que acontecesse a seguir, tudo estava prestes a mudar mais uma vez. O caos instalado no restaurante era algo surreal. A figura encapuzada mostrava-se ameaçadora. A adrenalina pulsava nas veias de Luía e Miguel. As palavras do avô de Gustavo ecoavam em suas mentes. Ele é, na verdade, seu irmão. A revelação ainda assombrava, mas agora havia um novo terror diante deles. O que você quer? Gritou Gustavo, tentando se recompor. Você não tem direito de invadir assim. A figura não respondeu. Em vez disso, ela avançou, deixando um rastro de pânico. A luz do sol adentrava através da janela, criando um contraste intenso entre o brilho e a escuridão. Luía sentiu a respiração falhar, enquanto o peso da incerteza a esmagava. Miguel olhou para ela, o medo nos olhos. Mãe, o que está acontecendo? Ele sussurrou, agarrando sua mão com força. Os dois se aproximaram, lado a lado, enquanto a figura se aproximava cada vez mais. A multidão se agitou, o murmúrio aumentava. Era como se uma tempestade se formasse dentro do restaurante. Luía sentiu o coração disparar. Queria proteger Miguel, mas tudo parecia fora de controle. A figura finalmente parou e o capuz deslizou, deixando à mostra um rosto que Luía não esperava. Era de alguém que havia desaparecido da sua vida anos atrás.
uma pessoa que pensava estar morta. Mamãe? A palavra saiu como um sussurro, um grito sufocado. Era a voz de Luía, mas na boca do filho a cena se tornava ainda mais surreal. A mulher que estava diante deles tinha características familiares, os mesmos olhos, a mesma expressão determinada que ela tinha quando tudo parecia estar perdido. Luía! A mulher disse, as lágrimas escorrendo de seus olhos. Eu voltei para consertar o que fiz. Os murmúrios da multidão agora se transformaram em um clamor. Como alguém que acreditavam estar morto poderia simplesmente aparecer assim? A tensão era palpável. O silêncio que antes dominava agora era uma cacofonia de vozes. O que você está fazendo aqui? Luía sentiu a raiva e a dor misturadas, enquanto olhava para a mulher que era sua mãe. Você nos abandonou. Como pode aparecer agora e esperar que tudo esteja bem? Eu não queria, a mãe começou, mas Luía não queria ouvir. Era difícil para ela processar a dor que sentia, e a presença de sua mãe a deixava ainda mais confusa. Ela tinha uma nova vida, uma nova família, e tudo estava desmoronando na sua frente. A conexão que pensava ter encontrado com o passado agora só trazia mais caos. Que história é essa? A tia de Gustavo questionou, ainda em um estado de choque. O que está acontecendo aqui? As mentiras nos cercam como uma corrente, gritou a mãe, agora com mais convicção. Existem segredos que envolvem as duas famílias. O que estamos enfrentando vai muito além do que todos pensam. Do fundo da sala, a avó de Luía parecia estar tão devastada quanto todos. Ela só conseguia observar, as emoções a dominando. Era como se o passado estivesse prestes a engolir o presente, e todos estavam prestes a serem arrastados. E então, em meio a todo tumulto, o avô de Gustavo tomou a frente. Ele havia permanecido em silêncio, mas por alguma razão sentiu que era seu momento. O que ela diz é verdade. Ele falou em um tom alto, determinado. Nós temos um legado juntos, mas vocês não entenderam a gravidade. Temos que encarar as consequências. Luía estava confusa. Um legado? As palavras dele ressonavam como um eco de antigas promessas. Mas ela não tinha que lidar com legados ou verdadeiras identidades agora. Ela só queria que sua vida voltasse ao normal. Miguel, em pé ao lado dela, começou a olhar de uma figura a outra como se tentasse montar um quebra-cabeça. A tensão subia. Seus olhos passavam de um para outro, claramente lutando para entender. Mamãe, quem é essa mulher? O que está acontecendo? Ele perguntou, sua voz trêmula. Filho, eu... Luía quis responder, mas as palavras falharam. O ambiente estava pegando fogo com confusão e os sentimentos mangando e eriçados. Não sei. E então, um barulho estrondoso fez todos se calarem. O barulho de vidros queimando ecoou do lado de fora. A porta do restaurante começou a abrir com força, e uma nova onda de pessoas invadiu o espaço, todas usando coletes pretos. Antes que pudessem entender, alguém gritou: "Estamos aqui para acabar com isso." Um dos recém-chegados avançou para o centro, com uma expressão feroz. Ele tinha um olhar que parecia furioso, e não hesitou antes de apontar o dedo na direção de Luía e Gustavo. A verdade está prestes a ser revelada, e vocês não vão escapar disso. Nossa paciência acabou. O que quer que estivesse acontecendo agora, todos sabiam que era mais do que uma simples disputa familiar. Uma tensão escura, um segredo maligno que se escondia entre eles por gerações, estava prestes a se expor. A atmosfera era de um perigo iminente, mas ninguém sabia exatamente de onde a ameaça vinha. Luía sentiu seu estômago apertar novamente. O que mais ela não sabia? Qual era a verdadeira conexão entre suas famílias? O futuro não parecia promissor. A única certeza era de que naquele momento tudo estava prestes a mudar de uma forma que todos nunca poderiam imaginar.
e Luía sabia que não havia como voltar atrás. A tensão no ar era palpável. Os novos intrusos, com coletes pretos, pareciam prontos para a ação. Luía apertou a mão de Miguel com força. O coração dela pulsava frenético. A figura que se levantou tinha o olhar feroz. A verdade já não está só escondida. E todos vocês vão pagar pelas mentiras que construíram. A voz cortante ecoou pelo restaurante, aterrorizando os presentes. Os murmúrios cresceram, cada um tentando entender a ameaça à sua frente. "O que você quer?" gritou Gustavo, tentando ocultar o nervosismo. A tensão era tão intensa que a sala parecia vibrar. Miguel estava ao lado de Luía, o medo estampado em seu rosto. Percebia que a vida deles poderia desmoronar mais uma vez. "Não faz isso, por favor", implorou Luía. Antes que a situação se intensificasse, a criança encapuzada respondeu. A máscara caíra, revelando um rosto que drenava a cor do ambiente. Era a irmã de Luía. Lara, perdida, a quem todos acreditavam ter desaparecido anos atrás. O restaurante inteiro congelou como se o próprio tempo tivesse parado. "Você!" Luía não conseguia acreditar. Tudo se desfez ao seu redor. O que sua irmã estava fazendo aqui? Como ela sobreviveu? "Estou aqui para acabar com isso", Lara gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "Vocês não entendem. Tudo o que aconteceu foi por sua causa." Gustavo e o avô se entreolharam. Os traços de confusão já começaram a se transformar em dúvida. Luía mal conseguia respirar. O que sua irmã sabia? "A verdade está muito mais perto do que todos imaginam", Lara gritou, os olhos brilhando com fogo. Ela avançou, apontando para o avô de Gustavo. "Ele tem mais a ver com tudo do que você pensa." "Pare!" gritou o avô. O medo no olhar dele denotava que o jogo estava prestes a mudar radicalmente. "Ele não é só um velho qualquer", Lara disse, sua voz vibrante. "Ele é o culpado por todas as tragédias nas vossas vidas. Ele te deixou ficar na escuridão, Luía. Sempre esteve por trás das mentiras da família." O olhar de Luía se endureceu. As palavras de Lara pareciam explosões no ar, cada uma carregando a força de lembranças e cicatrizes. O avô parou, visivelmente abalado. "Isso não é verdade, Lara. Você não sabe do que está falando." Sua voz vacilava. Ele parecia perdido, um farol em negação. "Isso é só a ponta do iceberg", comentou Lara com raiva, olhando em volta. "Você não sabe o que ele fez à nossa família." Do lado de fora, mais barulho surgiu. A figura encapuzada dos coletes pretos estava claramente nervosa. As palavras de Lara começaram a reverberar. O restaurante inteiro estava pegando fogo com revelações explosivas e segredos escondidos. "Chegou o momento", disse Lara, limpando as lágrimas com os punhos cerrados. "Cada um de vocês vai saber o que realmente aconteceu naquela noite fatídica." Luía sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Aquela noite fatídica? Que noite? Seus olhos se voltaram para seu filho Miguel, que agora hesitava entre apoiar a mãe ou se distanciar do caos. O que estavam prestes a revelar poderia ser devastador. "Eles não podem saber", o avô tentou interromper, mas a pressão estava acumulando. O restaurante ficou em silêncio novamente, todos os olhares fixados na irmã que havia desaparecido. "Estão prestes a descobrir? Estão prontos?" Lara olhou para todos, um sorriso amargo achatando seus lábios. Que crucial erro seus pais cometeram quando decidiram esconder a verdade sobre vocês, sobre nossa família. Ela se virou para Luía, um desafio reluzindo em seus olhos. A revelação se aproximava, um tsunami prestes a destruir a costa, e ninguém parecia preparado. "Lembro daquela noite", Lara disse, a voz quase um sussurro, mas todos puderam ouvir. "Quando você decidiu correr e deixar tudo para trás. Você só não sabia que seu próprio pai..." Nesse momento, o restaurante inteiro parecia prender a respiração. Era um traidor. O alvoroço se espalhou na sala como um incêndio descontrolado. Luía piscou, o queixo tenso, esfregou os olhos
incapaz de acreditar que o passado estivesse voltando com tal força. A revelação jogou suas emoções por um loop. Seu pai? Traidor? Como poderia isso ser verdade? Ele deixou tudo isso acontecer. Continuou Lara, a voz agora um grito. Ele é a razão pela qual tudo desmoronou. Se houvesse revelado a verdade, talvez estaríamos todos juntos agora. Os murmúrios cresceram e se intensificaram. Miguel segurou o braço da mãe com força. Luía se virou para o avô, o rosto dele pálido. A horrível implicação pairava no ar, um peso sufocante. Não pode ser, Luía contestou, mas a dúvida começou a se infiltrar. Você realmente está dizendo que nosso pai, ele... Sim, isso não é apenas sangue, gritou Lara, a intensidade de suas palavras ecoando no ar pesado. É a verdade, a única verdade que sempre estive disposta a defender. O restaurante estava em um absoluto frenesi. Olhares, sussurros e atenção. Luía sentiu o nó na garganta se apertar. Tudo o que sempre acreditou estava desmoronando. O avô começou a recuar, visivelmente abalado, e Luía percebeu que as verdades cruzadas estavam prestes a ocorrer. A tempestade que se aproximava agora não era apenas sobre suas vidas, e além, conectava-se com um legado sombrio. O que eles fariam a seguir? As peças do quebra-cabeça estavam se juntando, mas o que isso significava para eles? Linhas velhas, segredos antigos. Lara murmurou, mas Luía sabia que algo ainda mais grande estava por vir. O que mais eles manteriam sob a sombra do medo? A vida deles nunca mais seria a mesma. No fundo, ela sentia que cada revelação não era só uma ferida exposta, mas uma nova batalha prestes a ser travada. E com isso, apenas uma pergunta ecoava em sua mente. Quem poderia realmente confiar em quem? O clima no restaurante era uma mistura de tensão e confusão. Todos estavam atentos a Lara, que tinha trazido à tona segredos que ninguém estava preparado para ouvir. A presença dela jogava uma sombra sobre tudo, e Luía sentia, como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Qual verdade, Lara? O que mais você escondeu? Luía apertou a mão de Miguel com força, sua voz tremia. A verdade de que a nossa mãe nem é apenas a sua mãe. Lara olhou diretamente nos olhos de Luía, uma determinação feroz em seu olhar. Ela não é quem você pensa que é. O restaurante silenciou e a atmosfera tornou-se densa. Antes que Luía pudesse processar aquelas palavras, algo explodiu na entrada. Um grupo de homens armados entrou. A cena virou um caos. As vozes se misturaram em gritos de pânico e confusão. As pessoas tentavam recuar. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Saiam da minha frente! Um deles gritou, levantando uma arma. O barulho e a confusão eram ensurdecedores. Em um instante, o restaurante se transformou em um campo de guerra. O que está acontecendo? Miguel gritou, puxando Luía para mais perto dele. Fiquem todos calmos. A voz de Gustavo cortou a agitação. Ele tentava agir como um líder, mas a verdade era que ele também estava apavorado. Vamos resolver isso. Enquanto os novos intrusos se moviam, Luía sentiu o pânico se espalhar. Ela teve uma revelação repentina. Todos estavam com medo. Mas e se essa invasão estivesse ligada aos segredos que estavam vindo à luz? Um homem encapuzado se adiantou. Sua figura imponente ocupou o espaço central. Acha que pode encobrir a verdade para sempre? Ele gritou, mudando o foco para os Albuquerque. O estoque de mentiras acabou. Todos trocavam olhares perplexos. Aquela situação não poderia ficar ainda mais complicada, mas parecia que sim. O homem levantou uma foto desgastada que mostrava Luía e Lara, mas havia algo mais. Junto delas, uma segunda mulher com características que não podiam ser ignoradas. Esta aqui é a verdadeira herdeira da família Albuquerque, e eu vim buscar o que é meu. O homem apontou para Luía e, em um gesto rápido, virou a foto para todos na sala. O choque foi instantâneo.
Luía ficou sem palavras. A mulher da foto tinha um semblante familiar, um reflexo distante de sua própria imagem. Héctor, um membro da família Albuquerque, aparentemente envolvido em atividades obscuras, continuava a falar. A verdade é que Luía não é quem você pensa que é. Ela é filha da nossa mãe, mas não deste homem. Ao apontar para o avô de Gustavo, muitos começaram a sussurrar. O avô de Gustavo estremeceu, a cor de seu rosto drenou. Não pode ser verdade, gritou ele. Você está mentindo. Estou apenas expondo a verdade. O homem encapuzado aproximou-se e a tensão na sala cresceu. Luía é a verdadeira herdeira da fortuna que vocês sempre tentaram roubar. Luía sentia seu universo desmoronar. Aquilo era um pesadelo. Eu sou a verdadeira filha? O que você quer dizer com isso? A voz dela mal saía, cheia de desespero. Sua mãe me deixou um segredo. Um legado que vocês não conseguem entender. A forma como ele falava era carregada de ódio, mas também de convicção. E agora estou aqui para reivindicar o que é meu. Gustavo, que parecia ter um espectro de emoções, olhou para Luía, os olhos cheios de dúvida e confusão. Isso não pode ser verdade, ele disse, a voz trêmula. Eu não posso acreditar. A multidão estática estava presa, esperando a próxima ação. Luía voltou o olhar para a figura encapuzada. Ela se deu conta de que toda a sua vida, tudo ao seu redor, agora estava sob uma nova luz. Miguel estava agarrado a ela, os olhos dele refletindo o medo que ela sentia por dentro. O que vai acontecer agora? Luía perguntou, sua voz baixa, mas cheia de resolução. O homem encapuzado sorriu, revelando um sorriso arrogante. Agora? Agora vamos descobrir se você tem o que é preciso para assumir seu lugar. Você é parte deste jogo agora, Luía. E eu espero que você esteja pronta. A tensão encheu o ambiente. Era como se todos estivessem segurando a respiração. A vida de Luía nunca mais seria a mesma, e as revelações a levariam a um caminho sombrio e perigoso. O que mais estava por vir? E o que aquela verdade significava para Miguel e todos ao seu redor? Luía sabia que estava prestes a desvendar um mistério muito maior do que qualquer um poderia imaginar. No entanto, ela precisava tomar uma decisão. Uma escolha que poderia mudar tudo novamente. A tensão no restaurante estava insuportável. Todos fixavam o olhar na figura encapuzada, esperando por uma resposta, um movimento, algo que pudesse dar sentido à confusão que engolfa a sala. Luía sentia um nó na garganta, e o seu coração disparava como se quisesse sair do peito. A revelação de Lara sobre o avô de Gustavo estava pesando. Mas agora, esta nova presença, este homem que parecia tão ameaçador, estava absorvendo toda a atenção. O homem encapuzado manteve o olhar fixo em Luía, desafiador. Você não imagina o que está prestes a acontecer, ele afirmou, a voz cortante ressoando no ar. A verdade precisa ser exposta, e você é a chave. Eu sou a chave? Luía repetiu, perplexa. Do que você está falando? Você sabe, Luía, toda essa farsa das famílias Albuquerque e as mentiras que foram criadas, elas estão prestes a desmoronar, ele disse, seu tom ameaçador e quase suave ao mesmo tempo. E quanto mais você tentar se esconder, mais a verdade vem à tona. Enquanto as palavras dele ficavam ecoando no ar, Luía sentiu o pânico atingir um novo patamar. O avô de Gustavo olhava para o homem com um misto de horror e desamparo. Você não é ninguém para decidir isso. Ninguém vai ouvir as suas mentiras, ele gritou, tentando manter a compostura. Mas Luía percebeu que a raiva não passava de um disfarce. Lara, do outro lado da sala, estava frenética. Para de mentir, pai. Você nunca se importou. Você acha que pode continuar controlando tudo com seu dinheiro e sua influência? Chega! A indignação dela ecoava, rompendo a atmosfera tensa. O impulso de Luía é sair correndo,
Mas Miguel segurou sua mão, tão apertada que seus dedos quase doíam. Mãe, o que está acontecendo? O que isso tudo significa? O olhar dele buscava respostas, um refúgio em meio ao tumulto. Luía não sabia como explicar. As revelações estavam revirando seu universo, e as respostas pareciam mais distantes a cada segundo. E em um movimento brusco, o homem encapuzado avançou para a frente, levantando um braço em um gesto de provocação. Vocês três estão no centro de tudo isso. Luía, você acha que a sua vida se resume à fundação, ao seu filho e ao amor por aquele que a abandonou? Não. Você é parte de algo muito maior. Um silêncio tenso pairou no ar. Então me diga, o que sou eu, afinal? Luía desafiou, a voz tremendo de tanto nervosismo e um toque de provocação. Sabia que precisava controlar a própria mente, mas a urgência a dominava. Você é a herdeira da verdade, ele disparou. E nesse momento um sorriso cruzou seu rosto. E se prepare, porque sua verdadeira família está prestes a se revelar. O que ele disse fez o coração de Luía parar. Mas antes que pudesse processar as implicações totais, um barulho estrondoso surgiu do fundo do restaurante. A porta de entrada estourou e a figura de um grupo de homens armados irrompeu. E caos foi instantâneo. Os gritos se misturaram com a batida das armas e a sala virou um turbilhão de desespero. Corram! Alguém gritou, enquanto outros tentavam se esconder. Luía agarrou Miguel e puxou-o para um canto, mas o tumulto estava crescendo e a balbúrdia estava ficando impossível de controlar. No meio do caos, um flash de reconhecimento atravessou a mente de Luía. Um dos homens armados tinha um olhar que ela já conhecia. Luiz, seu ex-colega de trabalho, que havia desaparecido misteriosamente anos atrás, estava ali, recebido como uma sombra do passado. Ele havia se envolvido com a criminalidade? Luiz! Luía gritou, a voz perdida no clamor. O que você está fazendo aqui? Ele virou-se lentamente, o semblante sombrio e determinado. É hora de acertar as contas, Luía. Finalmente descobrir a verdade sobre a sua família e a sua verdadeira origem. É como se uma lâmina de gelo cortasse a sala. A revelação de Luiz parecia o fio que ligava todas as peças aos poucos, amarrando tudo em uma trama complexa. O foco dos homens armados se virou para Luía, e o caos aumentou. O sentimento de desespero e confusão tomou conta. Mãe, o que está acontecendo? Miguel perguntou de novo, entre lágrimas, e Luía apenas conseguiu balançar a cabeça, sentindo-se cada vez mais perdida. Luiz avançou em direção a Luía. Os olhos penetrantes. É hora de você saber a verdade. O avô de Gustavo estava envolvido com algo que transcende a qualquer uma de nós. As palavras dele retumbaram. E em um instante, a sala inteira parecia repleta de presenças do passado, com segredos antigos e traições sem perdão. Vai ser um jogo perigoso, Luía. O tempo acabou, disse Luiz. A ameaça em cada palavra crescendo a cada dia. E com isso, a bomba prestes a explodir trouxe novos elementos à mesa. A atmosfera pesada estava prestes a desmoronar oficialmente. O que acontecerá a seguir? As respostas estavam a poucos passos, mas o que cada um deles escolheria poderia significar o fim ou o início de uma guerra iminente. Luía sabia que, neste momento, cada decisão poderia levá-los ao abismo ou a um renascimento inesperado. E, acima de tudo, um resquício de esperança gritava em seu peito para ser ouvido. A tensão no restaurante estava insuportável. Todos fixavam o olhar na figura encapuzada, esperando por uma resposta, um movimento, algo que pudesse dar sentido à confusão que engolia a sala. Luía sentia um nó na garganta, e o seu coração disparava como se quisesse sair do peito. A revelação de Lara sobre o avô de Gustavo estava pesando, mas agora esta nova presença, este homem que parecia tão ameaçador, estava absorvendo toda a atenção. O homem encapuzado manteve o olhar fixo em Luía,
desafiador. Você não imagina o que está prestes a acontecer. Ele afirmou, a voz cortante ressoando no ar. A verdade precisa ser exposta. E você é a chave. Eu sou a chave? Luia repetiu, perplexa. Do que você está falando? Você sabe, Luia, toda essa farsa das famílias Albuquerque e as mentiras que foram criadas. Elas estão prestes a desmoronar, ele disse, seu tom ameaçador e quase suave ao mesmo tempo. E quanto mais você tentar se esconder, mais a verdade virá à tona. Enquanto as palavras dele ecoavam no ar, Luia sentiu o pânico atingir um novo patamar. O avô de Gustavo olhava para o homem com um misto de horror e desamparo. Você não é ninguém para decidir isso. Ninguém vai ouvir as suas mentiras. Ele gritou, tentando manter a compostura. Mas Luia perceber que a raiva não passava de um disfarce. Lara, do outro lado da sala, estava frenética. Para de mentir, pai. Você nunca se importou. Você acha que pode continuar controlando tudo com seu dinheiro e sua influência. Chega! A indignação dela ecoava, rompendo a atmosfera tensa. O impulso de Luia era sair correndo, mas Miguel segurou sua mão com força. O coração dele pulsava rápido. Mãe, o que está acontecendo? O que isso tudo significa? O olhar dele buscava respostas, um refúgio em meio ao tumulto. Luia não sabia como explicar. As revelações estavam revirando seu universo, e as respostas pareciam mais distantes a cada segundo. E em um movimento brusco, o homem encapuzado avançou para a frente, levantando um braço em um gesto de provocação. Vocês três estão no centro de tudo isso. Luia, você acha que a sua vida se resume à fundação, ao seu filho e ao amor por aquele que a abandonou? Não, você é parte de algo muito maior. Um silêncio tenso pairou no ar. Então me diga, o que sou eu afinal? Luia desafiou, a voz tremendo de nervosismo e um toque de provocação. Sabia que precisava controlar a própria mente, mas a urgência a dominava. Você é a herdeira da verdade, ele disparou, e nesse momento um sorriso cruzou seu rosto. E se prepare, porque sua verdadeira família está prestes a se revelar. O que ele disse fez o coração de Luia parar, mas antes que pudesse processar as implicações totais, um barulho estrondoso surgiu do fundo do restaurante. A porta de entrada estourou e a figura de um grupo de homens armados irrompeu. O caos foi instantâneo. Os gritos se misturaram com a batida das armas e a sala virou um turbilhão de desespero. Corram! Alguém gritou, enquanto outros tentavam se esconder. Luia agarrou Miguel e puxou-o para um canto, mas o tumulto estava crescendo e a balbúrdia estava impossível de controlar. No meio do caos, um flash de reconhecimento atravessou a mente de Luia. Um dos homens armados tinha um olhar que ela já conhecia. Luiz, seu ex-colega de trabalho que havia desaparecido misteriosamente anos atrás, estava ali, recebido como uma sombra do passado. Ele havia se envolvido com a criminalidade? Luiz? Luia, gritou, a voz perdida no clamor. O que você está fazendo aqui? Ele virou-se lentamente, o semblante sombrio e determinado. É hora de acertar as contas, Luia. Finalmente descobrir a verdade sobre a sua família e a sua verdadeira origem. É como se uma lâmina de gelo cortasse a sala. A revelação de Luiz parecia o fio que ligava todas as peças aos poucos, amarrando tudo em uma trama complexa. O foco dos homens armados se virou para Luia, e o caos aumentou. O sentimento de desespero e confusão tomou conta. Mãe, o que está acontecendo? Miguel perguntou de novo, entre lágrimas, e Luia apenas conseguiu balançar a cabeça, sentindo-se cada vez mais perdida. Luiz avançou em direção a Luia, os olhos penetrantes. É hora de você saber a verdade. O avô de Gustavo estava envolvido com algo que transcende a qualquer uma de nós. As palavras dele retumbaram, e em um instante a sala inteira parecia repleta de presenças do passado,
com segredos antigos e traições sem perdão. Vai ser um jogo perigoso, Luía. O tempo acabou, disse Luís, a ameaça em cada palavra crescendo a cada dia. Não foram apenas as palavras que calaram a todos, mas sim o que aconteceu a seguir. De repente, uma explosão estrondosa ecoou do lado de fora. Vitrines quebraram, portas estouraram, a estrutura do restaurante tremeu e algumas pessoas foram jogadas ao chão. Luía ficou paralisada. O que era aquele barulho? O homem encapuzado olhou para Luís e os olhos dele estavam cheios de surpresa e raiva. Ela não deve saber a verdade, o intruso gritou. Não pode, isso arruinaria tudo. A explosão levou à incerteza e, em meio ao tumulto, a realidade pareceu girar. O teto começou a desabar. Os gritos eram ensurdecedores. Luía tentou proteger Miguel, mas tudo estava desmoronando ao redor deles. E naquele momento, algo mudou. Lara, que observava em estado de choque, deu um passo à frente. Você não entender, não pode fazermos isso. Diante da pressão crescente, a figura encapuzada fez um gesto brusco. Uma série de sombras se moviam ao fundo. Com isso, o chão sob os pés de Luía cedeu. Ela sente o estômago revirar, e a realidade parecia distorcida, florescendo em um mundo de verdade e mentiras. Os instintos de sobrevivência emergiram. Mas o que mais poderia ser revelado? Luía se perguntou. O que havia realmente acontecido naquela noite fatídica? E nesse momento agudo de vulnerabilidade, enquanto tudo desmoronava, uma lembrança congelou na mente dela. Um dia, anos atrás, quando sua mãe disse: a única forma de se libertar do passado é enfrentá-lo. E agora era isso que Luía deveria fazer. Mas tinha que descobrir a verdade, mesmo que essa verdade fosse mais devastadora do que qualquer um poderia imaginar. O grito dela pelo filho misturou-se ao barulho do colapso. O que viria a seguir? O que mais estavam escondendo? A bagunça ao redor crescendo, e Luía sabia que o final da história estava apenas começando. E ela estava prestes a descobrir com quem realmente estava lidando. O caos no restaurante se intensificou. O teto estava desabando e a adrenalina pulsava nas veias de Luía. Miguel a puxava, os olhos cheios de medo. Era como se tudo estivesse desmoronando ao redor deles. E a verdade parecia se distorcer a cada segundo. Rápido, mãe! Precisamos sair! Miguel gritava, sua voz tremendo enquanto alguns dos homens armados olhavam para eles, prontos para qualquer movimento. Luía, com o coração acelerado, sentia a urgência de agir. Ela sabia que sua vida e a de Miguel estavam em jogo. E que a revelação que acabara de ouvir poderia ser o fio que desataria todo o colapso. Vem, meu filho! Ela puxou Miguel pela mão, tentando guiar-se por entre os destroços. Enquanto tentavam escapar, a sala parecia uma tempestade de vozes e confusão. Lara, do outro lado, gritava algo, mas Luía não conseguiu entender. Ela estava ocupada tentando evitar a queda iminente do teto, desesperada por uma solução. Luía! Gritou Gustavo, a voz dele cortando através do tumulto. Ela se voltou e viu o irmão, seu próprio irmão, aos prantos, paralisado pelo que acabava de descobrir. Vamos, eu não posso deixar você. Ele estava mais perto do que antes. Eles eram parentes, agora tinham de encontrar um jeito de sobreviver, juntos. Preciso de você, Gustavo, mas agora não dá para ficar parado. Temos que sair e depois falaremos. Luía exclamou. Uma parte dela ainda se perguntava se ele tinha compreendido tudo o que estava em jogo. A sala tremia e as paredes pareciam estar se fechando ao redor deles. A resposta de Gustavo foi interrompida por outra explosão. O chão tremeu e Luía perdeu o equilíbrio, caindo de joelhos. Ela viu Miguel se levantar e correr na direção dela. O pânico era palpável. Saída! Pra saída! Gritou do lado de fora. As pessoas começaram a empurrar umas às outras, tentando escapar do que pareciam ser mais do que apenas chamas. Luía sentia a pressão aumentar. Vem, Miguel! Luía se levantou e puxou o menino com firmeza.
A multidão estava em frenesi. A adrenalina a guiava, mas também a deixava com medo do que ainda estava por vir. Logo encontraram a porta, e o ar fresco de fora foi como um bálsamo. Mas quando olharam para trás, o restaurante estava em chamas, a fumaça subindo, e a figura encapuzada ainda estava lá, agora observando, como se tudo fosse parte de um plano maligno, um espectador da tragédia. Luía virou-se para ver Lara e Gustavo saindo, ambos com expressão de desespero. "Temos que encontrar um jeito de acabar com isso!" gritou Lara. A frustração em seu tom era evidente. Era hora de ser corajosos. Os homens que invadiram o local estavam fazendo um cerco à entrada. O relógio parecia girar ao contrário. E Luía sabia que a qualquer momento tudo poderia desmoronar novamente. "Luiz, é você!" chamou Lara, apontando para Luiz, que havia aparecido na multidão. Ela queria entender. Queriam colocar tudo à luz do dia, mas a razão parecia estar fora do alcance deles. "Estamos numa encrenca! Não há tempo para revelações agora!" Luiz gritou, agora determinado a escapar daquela cena de terror. Apenas alguns segundos se passaram e já haviam pessoas em volta. O alerta para se mover foi claro. Luía respirou fundo, os olhos fixos em Miguel, em busca de um sinal de que ele estava bem. Com um gesto rápido, eles começaram a correr. O que os esperava não era certo, mas nada poderia ser pior do que se perderem entre as chamas. Enquanto corriam, um pensamento atravessou a mente de Luía. Será que aquela luta, todos aqueles segredos, a dor que todos sentiam, iria valer a pena no fim? Ou teria tudo sido um desperdício? "Só queremos a verdade", gritou Gustavo, sua voz se perdendo no caos. Luía queria responder, mas a urgência da fuga tomava conta dela. Eram 3 famílias emaranhadas em desgraças, e agora eram todos unidos pela mesma dor. Finalmente, um ponto seguro se aproximou. O grupo se aglomerou em torno de uma esquina, longe do restaurante em chamas. Os raios do sol refletindo em suas faces cobertas de sujeira e as respirações ofegantes narravam a luta deles. Sem um único olhar de reprovação, os 4 se reuniram. O silêncio tomou conta. Medo, incertezas e revelações pairavam no ar. A conexão entre eles, que antes era uma miragem, agora tinha um peso incomensurável. Luía olhou para eles, sentindo o que havia sido perdido e o que ainda poderia ser recuperado. "Nunca é tarde demais para recomeçar", ela falou, quebrando o silêncio. E nesse momento, parecia que todos nós precisávamos de esperança. "Então onde vamos agora?" Miguel perguntou, a inocência dele despontando no meio do caos. Luía sorriu, um pequeno brilho de esperança no fundo do coração. "Vamos descobrir juntos. Isso só foi o começo", disse Luía, firme na promessa. Os sorrisos hesitantes brotaram e a sensação de alívio começou a tomar conta. Enquanto olhavam para as chamas, Luía prometeu a si mesma que o enfrentaria o que viesse a seguir. O passado poderia ter a sua brutalidade, mas o que importava era a jornada à frente. E dessa vez, eles não estariam sozinhos. Agora, chegou a hora de você tomar uma atitude. Se você leu até aqui, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as nossas próximas histórias exclusivas. Este é o momento para mostrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer a nossa comunidade crescer. Não deixe de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Queremos saber o que você achou. E não demore, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Sua participação faz toda a diferença, e só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa jornada.